Vamos começar a termologia? Termologia, tá, pessoal? Deixa eu contar para vocês o que vai acontecer nas próximas semanas. A gente está, paralelamente, né, andando com as duas frentes, a frente de mecânica e agora nós entramos na frente, o assunto termologia. Enquanto a gente estiver estudando termologia, nós vamos estar terminando mecânica. Quando a gente entrar na parte de trabalho, energia, teorema de energia cinética, vai ser o momento em que a termologia vai estar terminando e entrando termodinâmica. Então, nos próximos, pelo menos antes da gente entrar de férias, com certeza, a gente já vai ter terminado toda a parte de trabalho e energia, toda a parte de termodinâmica, tá? Quando a gente voltar lá para o pós-recesso, a gente já vai ter para estudar basicamente eletricidade na frente de mecânica. A gente tira a mecânica da frente e joga eletricidade, vai embora, tá? E depois vai estudando os assuntos mais rápidos, hidrostática, né? Alguns assuntos a gente pega 2 aulas e a gente resolve, tá? A termologia é um daqueles assuntos grandão pra caramba. Grandão pra caramba, tá? Porque ela envolve toda a parte de termologia mais termodinâmica. Qual que vai ser o roteiro, né, para a gente estudar? E aí a gente já vai também falando o que cai mais, o que cai menos, dentro do contexto. A primeira aula, o primeiro encontro que a gente faz de termologia é para falar sobre calor e temperatura. Calor e temperatura, tá? Dentro deste módulo, o que que a gente costuma também falar? O conceito de escala de temperatura. Escala de temperatura. Sabe aquelas coisas de ficar transformando Celsius, Fahrenheit e tal? Aqui não cai muito. Aqui não cai muito. Eu vou focar mais nessa primeira parte, na distinção de calor, temperatura, falar um pouco de entropia e tal. Depois a gente entra numa parte que o Enem particularmente ama, que é a parte de processos de transmissão de calor. Ou transferência de calor. A gente primeiro vai definir o que é calor, vamos chegar à conclusão de que calor é energia, né? E essa energia ela vai ser transferida. Dentro dos processos de transferência de calor, a gente tem três, que o Enem, volta e meia, pede um deles. Condução, o que mais? Convecção e irradiação. Tipo, tipo, por que que eu uso folha de alumínio para assar frango? Por que que o ar-condicionado é instalado no teto? Por que que uma garrafa térmica tem fundo espelhado? Tem um monte de perguntinhas que os caras adoram cobrar. Essa parte ela é bem gostosa porque não tem muita conta. É muita teoria, tá? Aí depois vem a parte chata pra caralho. Porque tem muita conta. Que é a calorimetria. Calorimetria. Vocês lembram o que que a calorimetria faz? O que que normalmente um problema de calorimetria envolve? O cálculo do calor. Tipo assim, se eu tiver 200 gramas de água a 90 graus e misturar com 50 gramas de água a 39 graus, qual vai ser a temperatura final? A calorimetria, ela envolve todo o contexto de transferência de calor, só que na forma de conta. Então aqui a gente aprende calor específico, calor latente, o que macete, né, o que mole, tá? E aí, para encerrar, a parte que não cai, acho que de tudo é o que cai menos, que é um dos efeitos do calor. Porque, tipo assim, quando um corpo ganha ou perde calor, algumas coisas mudam. Temperatura, e aí aqui a gente estuda a dilatação. Dilatação térmica. Dilatação térmica. A gente fala de dilatação dos sólidos, né? Dilatação linear, superficial, volumétrica. Depois fala das dilatações de líquidos, tá? Recentemente não tem caído muita questão de dilatação em vestibulares de maneira geral, tá? Eu acho que assim, por exemplo, quando vocês forem fazer revisão em algum momento próximo de prova tal,
foca nisso aqui, ó, tá? No quimacete e na transferência de calor, tá bom? Então, ó, o primeiro encontro a gente vai falar sobre isso aqui, a primeira aula, calor e temperatura. Bom, eu acho que é melhor começar por temperatura, tá? Temperatura. Bom, a ideia de temperatura, ela nasce de uma reflexão que é a seguinte. As moléculas, ah, tudo é feito por átomos, tudo é feito por moléculas, ok. As moléculas, os átomos, têm intrinsecamente uma energia, né? Tudo, gente, tudo que está acontecendo à nossa volta, todos os fenômenos que a gente pode observar e até aqueles que a gente não observa, são fenômenos onde está havendo transferência de energia. O simples fato, por exemplo, de você encostar numa parede, envolve troca de energia. Então, o seu corpo, as coisas que são feitas por matéria, elas têm guardadas dentro de si uma energia intrínseca. E sempre foi um problema para os químicos pensar como medir essa energia. Porque a gente está falando de moléculas, a gente está falando de coisas muito pequenas. Não tem na prática um instrumento que meça a energia de uma molécula. Então, um cara chamado Boltzmann, esse é o nome do maluco? Boltzmann. Ele teve uma ideia. Esse cara era matemático, tá? Ele era físico, matemático, ele trabalhava, mas ele gostava muito de matemática. Ele pensou assim, cara, eu não sei medir a energia de uma molécula, mas eu conseguiria calcular qual a probabilidade de um conjunto de moléculas ter uma certa energia. Ele pensou em abordar o sistema de moléculas de forma estatística. Por exemplo, vamos imaginar que vocês todos vão fazer uma prova. Eu vou chegar agora e falar, galera, temos uma prova surpresa. Dou a prova para todo mundo. E deixo vocês fazerem a prova. Eu não preciso saber quanto vocês fizeram na prova para estimar como a nota de vocês está relacionada. Vou explicar para vocês melhor. Vou fazer um gráfico assim, ó. Número de alunos e nota. Alguém já teve curiosidade de entrar no portal para ver a própria nota lá do simulado? Se chegaram a ver a comparação de vocês com outros, vocês devem ter visto alguma coisa assim, ó. Chegaram a ver isso? Esse tipo de gráfico? Não? Quando você pega a nota de todo mundo que faz o simulado e faz um gráfico assim, ó, como que funciona esse gráfico? No eixo Y, você vai colocar quantos alunos. Então, tipo assim, 5 alunos, 10 alunos, 20, como se fosse uma barrinha, tá? A gente chama isso de gráfico de histograma. E aqui você vai colocar as notas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se você pegar os alunos e reunir em grupos, tipo, quantos alunos tiraram 1? Quantos alunos tiraram 2? Quantos alunos tiraram 3? E assim por diante, você vai ver uma coisa muito bizarra. Ó, cara, essa distribuição ela é tão famosa, que os caras chamam ela de distribuição de Boltzmann. Tão famosa que ela é. Se você pegar todos os alunos que prestaram Enem o ano passado e plotar um gráfico desse, vai dar assim. Esses gráficos, eles mostram uma coisa muito curiosa. Quando você tem muitos dados aleatórios, aparentemente aleatórios, né? Aqui no gráfico de notas, o que que a gente vai enxergar? Poucos alunos vão muito mal, poucos alunos vão muito bem. A média vai mais ou menos. Então, por exemplo, a gente que trabalha em cursinho, o que que a gente quer fazer com esse gráfico? A gente sabe que o gráfico é assim. Eu quero fazer o seguinte, eu quero deslocar isso aqui para cá, ó. Entende? Se, por exemplo, aprovar mais alunos, eu sei que vai ter gente que não vai entrar. Então, óbvio. Então, o que que eu tento fazer? Eu tento deslocar esse gráfico para cá. Qual foi a proposição do Boltzmann? Ele propôs usar esse tipo de modelo para a molécula. Então, o que que ele fez? Ele bolou um gráfico
Claro que ele fez isso baseado em cálculos, tá, gente? Ele bolou um gráfico assim. Imagina que você tem um sistema cheio de moléculas. Pode ser gás, líquido, sólido, não importa qual seja o estado. E imagine que você vai fazer um gráfico assim. No eixo Y, você põe o número de moléculas, o número de moléculas, e no eixo X você vai pôr a energia delas. A energia delas. Então veja qual a situação, pessoal. E o gráfico, ele é um gráfico de histograma, de barrinhas, tá? O que que significa o gráfico, o eixo X à direita ou à esquerda? Quanto mais para a direita, mais energia tem a molécula. Quanto mais para a esquerda, menos energia tem a molécula. Ok? Já no eixo vertical, o que que significa alto ou baixo? Quantidade de moléculas. Quantidade de moléculas. E aí, o que que o Boltzmann fez? Montou o gráfico. E adivinha o que ele encontrou? Exatamente a mesma coisa. Quando ele separa as moléculas de acordo com a energia e com a população de moléculas, ele começa a perceber que o gráfico ele forma exatamente a mesma coisa que outros gráficos vão formar. Então, o gráfico ele tem esse perfilzão assim, ó, vai embora. A gente usa esse gráfico também, pessoal, sabe aonde? Na aula de química, para falar sobre energia de ativação, tal. Sim, deixa eu comentar uma coisa também, que é um parênteses. Uma das formas do Enem calibrar a TRI é fazendo isso aqui. Não sei se vocês sabem que dentro do processo de calibragem lá da TRI, aquelas questões que caem na prova, elas já foram feitas em escolas. O Enem, ele pega as questões que ele vai aplicar e aplica meio aleatoriamente em algumas escolas aí. Um belo dia, os caras estão lá na escola, chega lá um cara da Secretaria de Educação e fala, ó, tem uma prova para vocês fazerem aqui. E lá está a prova do Enem. Questões. Não todas, mas eles põem um pouco de questão em cada escola. E o que eles fazem? Eles botam a molecada para fazer a questão. E aí eles obtêm para cada questão isso aqui, isso aqui. Eles pegam todos os alunos que fizeram aquela questão e comparam e põem eles nas notas. Vê quanto que cada aluno tirou. E pelo tipo de gráfico, por exemplo, quando a questão está associada a um gráfico onde esse pico está muito para a esquerda, quer dizer então que a galera foi mal na questão. Então aquela questão vai ser considerada difícil. Quando esse gráfico, tem toda uma técnica para chegar no gráfico, padronizar. Quando esse gráfico, e aí sabe o que eles usam como parâmetro aqui, gente? As alternativas. Então, por exemplo, quantos acertaram, quantos fizeram A, quantos fizeram B, quantos fizeram C, quantos fizeram D, quantos fizeram E. E pela quantidade de alunos, por exemplo, se o gabarito era C, sei lá, mais de tantos por cento colocou B, aquela questão ela vai ter um parâmetro na TRI. E assim eles vão calibrando as questões. Tá? Não é tipo aleatório. Não é uma coisa que os caras olham e falam, ah, essa questão aqui vamos colocar difícil nela. Não é assim que funciona. Tá? E aí o que, que o Boltzmann falou? Ele falou, olha, cara, então quer dizer, no final das contas, que é um erro a gente achar que todas as moléculas têm a mesma energia. Não tem. A distribuição de energia das moléculas é uma distribuição padrão de qualquer coisa que você vê na natureza. Então, o que, que o Boltzmann pensou? Ele falou assim, tudo bem, vamos imaginar então que a gente fosse tirar uma média dessas energias. Vamos imaginar então que eu pegasse todas as moléculas, pegasse toda a energia, dividisse. Eu vou ter uma energia média. Essa energia média é a temperatura. A temperatura é olhar para este gráfico e tirar uma média dessas energias, tá? Então, isso aqui indica a aleatoriedade das energias. Das energias. Então, eu posso pegar essas energias que a princípio seriam aleatórias, tirar uma média delas. Isso é igual à temperatura. A temperatura é um valor a partir do qual a gente assumiria
que todas as moléculas estão com a mesma energia, tá? Só que entendam, isso é uma coisa muito difícil da gente entender, tá? Que a temperatura não é sinônimo de energia, tá? Quando a gente usa, por exemplo, quando você vai medir temperatura, você usa determinadas escalas, Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Cada escala foi construída a partir de um conceito. Nós não estamos discutindo o que é escala de temperatura. Eu estou tentando mostrar para vocês o que a temperatura mede de verdade. Bem? Então, por exemplo, o que existe de diferente entre um corpo a 30 graus Celsius e um corpo a 50 graus Celsius? A energia média das moléculas é diferente. É isso que a temperatura fala. Mas não é que a molécula que está a 60 graus tem 60 de energia. Não. É só um número. Tá? Até porque os graus Celsius não foram nem computados pensando nisso aqui. A escala que chega mais próxima disso é a escala Kelvin. A escala Kelvin é baseada na distribuição de Boltzmann. Baseada na distribuição de Boltzmann. Tanto é verdade, pessoal, de Boltzmann. Tanto é verdade, pessoal, que a única escala que tem zero, que não tem negativo, é a do Kelvin. Justamente por quê? Porque se a escala do Kelvin ela se baseia em agitação, está falando sobre agitação, sobre energia. Qual é o menor valor de agitação ou de energia que uma coisa poderia aparentar ter? Zero. Então, quando se fala em zero na escala do Kelvin, a gente usa um termo absoluto, porque ele é o único zero que pode ser relacionado com escala de agitação. Por exemplo, olha que erro que você não pode cometer. Quando você ouve falar, por exemplo, que o corpo está a 0 graus Celsius, não significa que as moléculas estão sem agitação. Porque a escala Celsius não foi construída na base de agitação. Ela foi construída na base da água, é outra história. Tá? Deu para entender esse lance? Tá bom. Ah, tá, mas o que isso tem a ver com calor, então? Puta, tem tudo, né? Por quê? Qual é a maneira pela qual eu posso mudar esse gráfico? Dando ou tirando energia. Por exemplo, se eu começo a dar energia aqui dentro, o que vocês acham que vai começar a acontecer com essas barrinhas? Se você começa a jogar energia aqui dentro, gente, essas moléculas não vão começar a ganhar energia, esse gráfico começa a andar para cá. Ó. Por quê? Todas as moléculas vão ganhando energia. Então, por exemplo, quem foi mal ganhou um pouquinho de ponto ali. Quem foi na média ganhou um pouquinho de ponto. Então, então eles vão, esse gráfico ele vai se deslocando para cá. Então, por exemplo, a gente consegue, pelo perfil do gráfico, a gente consegue chegar a ponto de dizer qual temperatura é maior. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês um exemplo de comparação de um sistema em duas temperaturas diferentes. Só para vocês verem como que é o perfil de gráfico, tá? E, ó, guarda bem essa informação, gente, isso aqui ajuda na química, na aula de cinética química, tá? Ah, eu esqueci de desenhar minha lente para vocês. Tudo bem, não, não, não. Quem perguntou uma coisa que eu esperava que vocês perguntassem? Professor, se você não enxerga de perto nem de longe, como que eu foco nos seus óculos? Como é que eu construo a minha lente? Porque eu preciso ter dois focos. Eu preciso ter um foco convergente e um divergente. Para eu ter os dois focos, os caras constroem a lente assim, ó. Então é assim, da metade para cima, borda grossa, da metade para baixo, borda fina. Então você tem uma mistura de duas lentes. Por isso que eu falei para vocês que eu tenho que olhar assim, ó. Então, por exemplo, aqui tem um foco e aqui tem um foco, tá? É a bifocal. No mesmo pedaço de vidro, cara. Desculpe. Por isso que é caro, velho. Isso aí você começa a entender por que essa tecnologia é cara.
A oftalmologista tinha receitado para mim esse óculos, ela falou, ó, usa ele. Se você não passar mal, porque isso tem gente que chega até a cair, né? Pô? Porque no começo é foda, você vai descer a escada assim, ó, dá um, fica parece que tá longe, é um negócio esquisito. Bizarro. Ó, isso aqui é uma distribuição de Boltzmann, ó. Em vez de escrever os histogramas, eu estou colocando uma linha. Então, imagina que são várias barrinhas, tá? Estou pegando a parte das barrinhas e fazendo esse contorno. Vocês estão percebendo que nesse caso, o gráfico está bem jogado para a esquerda? Aqui, ó. Isso aqui está indicando provavelmente um sistema numa temperatura baixa. Baixa. Aí, se eu quero aumentar a temperatura, eu dou o quê? Calor. Eu dou energia. Quando eu dou energia, olha o que acontece com o gráfico. Ele dá uma achatada. O que que representa o gráfico dar uma achatada, gente? Como que essa análise é foda, não é simples. Porque assim, vocês perceberam que o gráfico foi jogado para a direita. Percebeu que eu desenhei ele mais jogadinho para a direita? Então isso por si só já indica que a temperatura está maior. Então, por exemplo, se o cara falasse para mim assim, ó, qual dos... Imagina que você tem um sistema que está 10 graus e um que está 30 graus. Com certeza, isso aqui é 10 graus, ó. Está mais para a esquerda, mais frio. Tá? Isso aqui é 30 graus. Então, olhar para a temperatura é relativamente simples. Basta você procurar qual das curvas está mais locada para a direita, tá? Agora, o que significa dizer que uma curva ficou mais baixa que a outra? Isso, boa. A energia está melhor distribuída. Sabe aquele lance de igualdade e desigualdade? Gente, quando o gráfico está muito assim, ó, o que isso quer dizer? Que a energia está mal distribuída para caralho. Por quê? Você tem muitas moléculas, uma certa energia, e pouquíssimas com outras energias. Quando o gráfico achata, você consegue perceber basicamente aqui, ó, tá vendo esse platô aqui, ó? O que que esse platô indica? Que você tem uma mesma população de moléculas com várias energias diferentes. Então é aquilo que você falou, a energia está melhor distribuída, ela está mais espalhada, entropia. Então, conforme você vai esquentando o sistema, ele vai perdendo aquela ponta, ele vai ficando mais achatado, porque a energia vai ficando mais bem distribuída, e ele vai ficando mais para a direita. Tá bom? Beleza? Aqui pode ser quase 50 graus. Gente, isso aqui vai ajudar a gente a entender energia de ativação como você nunca entendeu na sua vida. Vocês vão ver. Tá? Aqui está a base para poder entender aquela história do calombo, do catalisador. Cara, isso aqui é muito importante, a gente às vezes não dá muita bola. Então, pera um pouquinho, professor. Pelo que você está falando, calor é uma coisa que eu uso para mudar a temperatura, certo? Certo. Se você quer mudar a temperatura, você precisa de calor. Porque então calor é uma energia. Entende? Calor não é temperatura, mas tem a ver com ela. Porque por meio do calor, eu consigo variar a temperatura. Então, veja, se por um lado, temperatura tem a ver com agitação, o calor é aquilo pelo qual a agitação pode ser mudada. Vou escrever essas coisas aqui, então, ó. Temperatura, portanto, temperatura é uma medida estatística do grau de agitação de um sistema de muitas partículas. Tá bom? Oi.
Tudo, vai tudo, na verdade, né? Você vê, ó. Se você pegar o gráfico azul e o vermelho, eles podem até ter começado juntos daqui, mas ó, todo o gráfico azul ele termina antes do vermelho, tá vendo? Ó? É claro que o pico vai acabar sendo jogado também, né? O pico ele vai ficando menor, mais platosado, vamos colocar assim, e mais arrastado, né? O gráfico ele vai esticando. É como se eu pegasse essa perninha azul aqui, ó, e fizesse isso. E aí isso aqui vai descendo, entendeu? Imagina que isso aqui é uma geleia, morro de geleia. Aí você puxa o morro de geleia para cá. A geleia vai fazendo isso, entendeu? E aí vai aumentando a temperatura. Tá aí. Ah, tive uma ideia. Vou fazer uma pergunta para vocês. Qual a temperatura no vácuo, gente? Qual é a temperatura no vácuo? Não tem temperatura boa. Não é zero, hein? Não tem temperatura. Não existe temperatura no vácuo. A resposta está aqui. Gente, para você ter temperatura, você precisa ter moléculas se agitando. Como o vácuo é ausência de matéria, então você não tem temperatura. Por isso que o calor no vácuo se propaga como? Por irradiação, onda eletromagnética. O calor, ele não consegue se propagar por condução, por exemplo, se não tiver matéria. Então, por exemplo, para o calor do Sol chegar até a gente, enquanto ele está caminhando no vácuo, ele vai andando na forma de onda eletromagnética, infravermelho. Infravermelho. A hora que ele bate na atmosfera, as moléculas absorvem aquilo e se agitam. Ali vira temperatura. Então, quando a gente fala, por exemplo, que a atmosfera retém calor, é porque aquela energia toda ela é absorvida pelas moléculas e as moléculas ficam se agitando ali. Entenderam qual que é o lance? Tá? Cami, você tinha levantado a mão. Ah, tá. Ou irradiação. É irradiação. É radiação, é. Tirou o ar, acabou. Tá? Para você ter condução, você precisa ter um meio material, geralmente sólido. O líquido, convecção. No ar é condução, é irradiação mesmo. Tá? É, beleza. Agora vamos colocar uma definiçãozinha para calor aqui. Calor. O calor é uma energia, de fato, tá, gente? Mas não é, isso não é o suficiente para definir calor. Porque a gente sabe que na física existem várias modalidades de energia. Né? A energia ela está a todo momento se transformando. Anfã. O calor é uma maneira de transferir energia, especificamente por diferença de temperatura. Então, o calor se refere a uma energia trocada, se refere a uma energia trocada, energia trocada a partir de corpos de diferentes temperaturas. A partir de corpos de diferentes temperaturas. Tá bom? Beleza? Tá. Ah, e como que esse calor é transferido? Como não? Qual é a regra, digamos assim, para que haja transferência, né? Os corpos precisam estar com diferentes temperaturas, ok? E o calor, ele sempre vai no sentido do corpo de maior para de menor temperatura. Então, você tem aqui corpo A, corpo B, o calor, ele é trocado de um corpo para o outro, a gente vai usar a letra Q para ele, tá, gente? Calor, no qual TA é maior que TB, tá? Aqui a gente volta naquela discussão que a gente andou fazendo em alguns momentos sobre a questão da entropia, né?
É muito difícil a gente justificar por que que o calor vai do corpo mais quente para o corpo mais frio, sem pensar na entropia, tá? Porque por mais que a gente ache que isso seja lógico, né, o calor indo mais quente para o mais frio, isso só é lógico porque a gente nasceu vendo isso, tá? Então, o que que acontece? Conforme os corpos vão trocando calor, a gente vai chegar numa situação que o sistema ele continua com a mesma energia. Se você pegar A e B como sendo um sistema só, a energia desse sistema não variou. O que ela fez foi passar um pouco daqui para cá. Então, o A, ele perde calor e abaixa a temperatura. O B recebe aquele calor que o A perdeu, isso é muito importante, e aumenta a temperatura. No momento em que o equilíbrio for atingido, o calor para de ser transferido, tá? Se a gente for comparar o nível de dispersão de energia do sistema A para o sistema B, não sei se vocês concordam comigo, mas na minha cabeça, é mais provável que a energia esteja mais dispersa aonde? Aqui. Porque veja, aqui, se o corpo A é mais quente que o B, a gente pode, de maneira muito simplificada, pensar que a energia está mais concentrada aqui do que aqui. Só que a espontaneidade não gosta de energia concentrada. As coisas que são espontâneas na natureza, elas gostam de espalhar energia. A energia adora se espalhar. Então, no momento em que você põe os corpos em contato, a natureza vai mandar. São as leis da natureza. Então, a energia vai saindo de um corpo para outro até que a entropia aumente. Então, se a gente comparar a entropia inicial, a gente usa a letra S, tá, gente, para entropia. Tipo, o S de deslocamento, tá? Se eu pegar a entropia final aqui, final, a entropia final é maior que a inicial. Então, a gente está chamando. Eu não gosto de chamar muito de desordem, tá, gente? Eu prefiro chamar de nível de dispersão de energia, tá? Porque pensar em desordem muitas vezes você não vai chegar na conclusão. Como é que você vai saber quem está mais desorganizado aqui? Se é isso ou isso, tá? Mas a ideia de dispersar a energia eu acho que ela é um pouco mais fácil de entender, tá bom? Então, daqui nós vamos tirar uma lei muito importante que vai nos ajudar lá no futuro, quando a gente for estudar ciclo de Carnot. Todo o processo ocorre com variação de entropia. Isso é uma variação de entropia, tá bem? A entropia final ficou maior que a inicial. Então, a gente vai ter uma variação de entropia positiva, tá? Se a final é maior que a inicial, porque a energia está mais espalhada, eu vou dizer que a variação de entropia é positiva. Todo processo espontâneo terá variação de entropia positiva. E quando eu falo todo o processo, eu estou falando inclusive da respiração celular, do crescimento de uma planta, do que da bola cair no chão. Tudo que é espontâneo, se você for analisar a energia, o que aconteceu com a energia de verdade, ela acabou espalhando, tá? Por isso que vocês já ouviram falar que enfim, o universo vai ser um grande frio. Por quê? Para pensar. Se no universo só acontecem coisas espontâneas, quer dizer que no universo a energia está sempre se espalhando. Então, por esse raciocínio, deve chegar o momento em que toda a energia do universo está espalhada. O dia que isso acontecer, que toda a energia do universo estiver espalhada, acabou o universo. Eu não consigo mais fazer nenhum processo. Por quê? Porque uma vez que a energia se espalha, ela não é. Por exemplo, você consegue voltar isso aqui? Nem fudendo. Isso é o conceito de coisas reversíveis e irreversíveis. Não é, acontece dos dois lados simplesmente. Por exemplo, tem coisas que são irreversíveis. Não tem como você desesfriar uma comida que esfriou. A não ser que você põe ela no fogo de novo. Entende? Mas aí, quando você põe ela no fogo, o que você está dando para ela? Hã? Você está dando calor, mas de uma forma muito especial.
Você está dando calor, baixa entropia. Está concentrado. Quando você esquenta uma coisa, você está dando para essa coisa uma energia que está extremamente concentrada. Aí você põe energia dentro da coisa. O que ela faz imediatamente? Começa a irradiar. Ou seja, observando a energia, a sensação que dá é que realmente ela gosta de se espalhar. Manter uma energia concentrada é difícil. Por exemplo, estou com uma energia concentrada aqui, mas eu vou ter que ficar segurando. Porque se eu soltar o que ela faz, espalhou. Esse é a energia, ó, indo embora. Acabou. Eu não consigo mais retomar ela. Não, volta, volta. Não dá, não dá. Vocês entenderam o conceito de irreversível? Tá? Por isso que o calor ele flui sempre numa direção. Porque é justamente a direção que vai aumentar a entropia do sistema. Tá? Que horas são? Fala. Tá, tudo bem. Tá, tá. A entropia, porque assim, tenta enxergar que a entropia é uma medida do espalhamento da energia, tá? Quando ela está espalhada. Então pensa assim, você tem um corpo quente e um corpo frio. Isso aqui é uma situação X. Aqui você tem os dois corpos à mesma temperatura. Onde que a energia está melhor distribuída? Então, isso é espontâneo. Então, por quê? Então a gente diz assim, olha, por que que o calor sempre vai do mais quente para o mais frio? Porque existe um sentido das coisas da natureza que é ser espontâneo na hora que a energia espalha. Na hora que a energia espalha, isso acontece de maneira espontânea. Então, quando a energia espalha, a gente fala que aumentou a entropia. Então, por isso que eu escrevi aqui, ó, entropia final maior que a inicial, ou seja, estado de energia mais espalhada, estado de energia mais concentrada. E aí, então, um aumento de entropia. Tá? Beleza? Eu ia falar alguma outra coisa, mas acho que eu não vou falar, eu não lembro mais. Então é isso, a gente acabou a aula. Serve bem. Tá? Vocês querem perguntar alguma coisa, o pessoal de casa também, fique à vontade, tá? Oh, gente, não esquece, para quem for fazer a UERJ, amanhã, tá? 15 horas. Vai, eu vou mandar para vocês. Eu nem preparei ainda, Cami. Mas hoje à noite eu mando o material para quem quiser, tá? Fala. Claro. Sim. Ah, bom.